Audiobook de romance. Razão e Sensibilidade. De Jane Austen. Traduzido por Josiane Moura. Parte 4. Capítulo 14. O termo arrependido da visita do Coronel Brandon no parque, junto com sua firmeza em ocultar a causa, ocupou a mente e despertou a curiosidade da senhora Jennings por 2 ou 3 dias. Ela era uma pessoa extremamente curiosa, como qualquer um que demonstrasse um grande interesse por todas as idas e boas-vindas de seus conhecidos. Passou quase sem pausa a se perguntar qual poderia ser o motivo da partida, havia certeza de que deveria haver alguma notícia e estas todas as formas de deterioração que poderiam ter sido lembradas sobre ele, com uma determinação fixa de que ele não escaparia de nenhuma delas. Deve ser algo muito triste, com certeza, disse ela. Eu poderia ver isso em seu rosto. Pobre homem. Estou com medo de que suas situações financeiras não sejam boas. A propriedade em Delaford nunca foi avaliada em mais de 2.000 por ano, e seu irmão deixou tudo terrivelmente complicado. Acho que ele deve ter sido chamado por questões de dinheiro, porque, o que mais poderia ser? Eu me questionei se é isso, parecia tão consciente quando mencionei ela. Talvez ela esteja doente na cidade, nada no mundo é mais provável. Porque tenho a impressão de que ela sempre foi um pouco frágil, porque ele é um homem muito prudente, com certeza, já deve ter resolvido os problemas de propriedade. Eu me questiono o que pode ser. Talvez sua irmã esteja pior em Avignon e tenha mandado chamá-lo às pressas. Partido tão de repente parece indicar isso. Bem, desejo a ele que supere todos os seus problemas de coração, e que consiga uma boa esposa como recompensa. Assim ponderava e falava com a senhora Jennings, sua opinião mudando a cada nova conjectura, com todas parecendo igualmente prováveis à medida que surgiam. Elinor, embora realmente interessada no bem-estar do Coronel Brandon, não conseguiu dedicar toda a sua curiosidade ao súbito afastamento dele, como a senhora Jennings parecia desejar. Afinal, além do fato não justificado, em sua opinião, um espanto tão peculiar ou uma variedade de especulações, sua curiosidade estava voltada para outra questão, o silêncio extraordinário de sua irmã e de Willoughby sobre o assunto, algo que eles deviam saber ser de grande interesse para todos. Conforme o silêncio continuava, a cada dia parecia mais estranho e incompatível com as personalidades de ambos. Elinor não conseguiu entender por que eles não se reconheciam abertamente para sua mãe e para ela ou que o comportamento constante entre os dois declarava ter ocorrido. Ela poderia facilmente pensar que o casamento talvez não fosse imediatamente possível, afinal, Willoughby era independente, não havia razão para acreditar que ele fosse rico. Sua propriedade foi avaliada por Sir John em cerca de 6 ou 7 centenas por ano, mas ele vivia a um custo que dificilmente essa renda poderia sustentar. E ele mesmo frequentemente se queixava de sua pobreza. No entanto, esse estranho tipo de segredo mantido por ambos em relação ao noivo, que, na verdade, não escondia nada, era algo que Elinor não conseguia compreender. Era tão completamente contraditório às opiniões e práticas gerais deles, que às vezes uma dúvida surgia em sua mente sobre se eles realmente eram noivos. Essa dúvida foi suficiente para impedir que você fizesse qualquer pergunta a Marianne. Willoughby passando mais horas na cabana do que em Allenham, e, se não houvesse nenhum compromisso de que o levasse ao parque, os exercícios que o chamavam pela manhã geralmente terminavam na cabana. Lá, ele passava o resto do dia ao lado de Marianne, enquanto seu ponteiro favorito se preocupava com os pés dela. Uma noite, cerca de uma semana após a partida de Coronel Brandon, o coração de Willoughby parecia mais aberto do que nunca a sentimentos de afeto pelo ambiente ao seu redor. Quando a senhora Dashwood, casualmente, seu plano de melhorar a cabana na primavera, ele se opôs veementemente a qualquer alteração em um lugar que, para ele, a afeição já havia tornado perfeito. "O quê?" exclamou ele. "Melhorar esta querida cabana? De forma alguma. Nunca permitirei isso. Nenhuma pedra deve ser acrescentada às suas paredes, nem 1 centímetro ao seu tamanho, se meus sentimentos forem considerados. Não se preocupe, disse Elinor, nada disso será feito, pois minha mãe nunca terá dinheiro suficiente para tentar tal coisa." "Eu não teria objeções", respondeu a senhora Dashwood, "algumas pequenas melhorias, como um novo armário na sala de estar, e uma varanda no lado leste da casa, que, protegendo-nos da chuva e do sol,
nos proporcionariam um espaço agradável para sentar durante o verão. Mas isso é apenas uma fantasia. Se eu construir essa varanda para você, disse Villouguigui, você desistirá de qualquer outro plano de melhoria? Certamente eu desistirei, respondeu ela. Isso será o suficiente para mim. Serei como Mariane e considerarei a casa perfeita com essa adição. Mas como você pretende fazer isso, Villouguigui? Perguntou Mariane. E com que direito? Com o direito de um homem apaixonado, respondeu ele, sorrindo. E como? Apenas deixe isso comigo, e não se preocupe com os meios ou a permissão. Você está falando sério, exclamou a senhora Dashwood. Certamente estou, respondeu ele. Não me impeça de oferecer algo que esteja completamente ao meu alcance e que sei que eles trazem conforto. Seus amigos não devem ser confinados a estas 4 paredes tão limitadas. Seria um prazer para mim tornar sua casa mais confortável para vocês e para os seus visitantes. A senhora Dashwood recebeu as palavras de Villouguigui com muita gratidão e entusiasmo, enquanto Mariane o olhou com uma mistura de admiração e incredulidade, como se ele tivesse feito uma proposta ainda mais grandiosa do que a simples ideia de melhorar a cabana. Fico sinceramente feliz com isso, exclamou ele. Que ela continue sempre pobre, se não puder empregar suas riquezas de forma melhor. Obrigado, Villouguigui. Mas pode ter certeza de que eu não sacrificaria um único sentimento de apego local seu, ou de qualquer pessoa que eu acumule, por todas as melhorias do mundo. Pode confiar que qualquer quantidade não utilizada que sobrar quando eu fizer minhas contas na primavera, eu iria deixá-la guardada sem uso do que prefiro empregá-la de maneira tão dolorosa para você. Mas você está realmente tão apegado a este lugar a ponto de não ver nenhum defeito nele? Estou, respondeu ele. Para mim, é perfeito. Mais que isso, considero este o único tipo de construção em que a felicidade é possível, e se eu fosse rico o suficiente, romperia a Kombi imediatamente e o reconstruiria seguindo exatamente o plano desta cabana. Com escadas escuras e estreitas e uma cozinha que enfumaça, suponho, disse Elinor. Sim, exclamou ele, no mesmo tom aquecido, contudo, absolutamente tudo o que pertence a ela, e em nenhum conforto ou conforto deveria haver a menor variação natural. Somente assim, sob um teto como este, talvez eu pudesse ser tão feliz em Kombi quanto fui em Barton. Eu me permito acreditar, respondeu Elinor, que mesmo sob a desvantagem de ter quartos melhores e uma escadaria mais ampla, você acabará achando sua própria casa tão perfeita quanto acha que está agora. Certamente há razão, disse Villouguigui, que poderia fazê-la muito querida para mim, mas este lugar sempre terá um motivo especial para minha afeição, que nenhum outro poderá compartilhar. A senhora Dashwood olhou com prazer para Mariane, esses belos olhos estavam estabelecidos de forma tão expressiva em Villouguigui, que deixavam claro o quanto ela o compreendia bem. Quantas vezes desejei, acrescentou ele, quando estava em Allenham, nesta mesma época do ano passado, que o chalé Barton estava habitado. Nunca passei à vista dele sem admirar sua localização e lamentar que ninguém vivesse ali. Mal podia imaginar que a primeira notícia que ouviria da senhora Smith, na próxima vez que viesse ao campo, seria que o chalé Barton tivesse sido alugado, e senti uma satisfação imediata e um interesse pelo acontecimento, que só uma espécie de pressentimento sobre a felicidade que eu experimentaria aqui poderia explicar. Não deve ter sido assim, Mariane? Disse, falando com ela em um tom mais baixo. Então, retomando o tom anterior, continuou, e ainda assim, esta casa, senhora Dashwood, você gostaria de estragar? Você a despojaria de sua simplicidade com melhorias imaginárias. E este querido salão, onde nossa amizade começou e onde tantas horas felizes foram passados juntos, você o rebaixaria à condição de um simples hall de entrada, onde todos estariam ansiosos para atravessar, transformando o ambiente que até agora proporcionou mais conforto e acolhimento real do que qualquer outro cômodo, por maior que fosse, poderia oferecer. A senhora Dashwood mais uma vez assegurou-lhe que nenhuma alteração desse tipo seria feita. Você é uma mulher maravilhosa, ele respondeu calorosamente. Sua promessa me tranquiliza. Amplie-a um pouco mais, e isso me fará feliz. Diga-me que não apenas sua casa permanecerá a mesma,
mas que sempre encontrarei você e os seus tão inalterados quanto sua morada, e que vocês sempre me consideram com a mesma gentileza que tornou tudo o que eles pertencem tão querido para mim. A promessa foi simplesmente dada, e o comportamento de Vilogugui durante toda a noite declarou ao mesmo tempo seu afeto e felicidade. Veremos você amanhã para o jantar? Disse a senhora da Shoad quando ele estava se despedindo. Não peço que venha de manhã, pois devemos caminhar até o parque para visitar Lady Middleton. Ele comprometeu-se a estar com elas às 4 horas. Capítulo 15. A visita de Mrs. Dashwood a Lady Middleton ocorreu no dia seguinte, e 2 de suas filhas acompanharam, mas Marianne se desculpou de fazer parte do grupo, sob algum pretexto trivial de estar ocupada, e sua mãe, que concluiu que Vilogugui havia prometido na noite anterior visitá-la enquanto estavam fora, ficou perfeitamente satisfeita com a decisão dela de permanecer em casa. Quando retornaram do parque, retornaram o currículo de Vilogugui e seu servo à espera no chalé, e a senhora Dashwood teve certeza de que sua suposição estava correta. Até aí, tudo havia sido exatamente como previra, mas, ao entrar em casa, ela testemunhou algo que nenhuma previsão poderia ter-lhe ensinado a esperar. Assim que entrou no corredor, Marianne saiu apressada da sala de estar, aparentemente tomada por uma aflição violenta, com o lenço nos olhos, e, sem notar sua presença, correu escada acima. Surpresas e alarmadas, elas seguiram diretamente para o cômodo que Marianne acabou de deixar, onde encontrou apenas Vilogugui, encostado na lareira com as costas voltadas para elas. Ele se tornou assim que eles se conheceram, e sua expressão mostrou que ele compartilhava profundamente a emoção que havia dominado Marianne. Algo aconteceu com ela, exclamou a senhora Dashwood ao entrar na sala. Ela está doente? Espero que não, ele respondeu, tentando parecer animado, e com um sorriso solicitado acrescentou logo em seguida, sou eu quem talvez deva esperar adoecer, pois estou sofrendo agora com uma grande decepção. Decepção? Sim, porque não posso cumprir meu compromisso com vocês. A senhora Smith exerceu, nesta manhã, o privilégio que os ricos têm sobre um pobre primo dependente, enviando-me a Londres para negócios. Acabo de receber minhas instruções e me despedir de Alenham, e, para minha animação, vim agora me despedir de vocês. Londres. E você ainda vai esta manhã? Quase neste momento. Isso é muito infeliz. Mas a senhora Smith deve ser atendida, e espero que os negócios dela não o afastem de nós por muito tempo. Ele corou ao responder, você é muito gentil, mas não tenho intenção de retornar a Devonshire tão cedo. Minhas visitas à senhora Smith nunca se repetem dentro do mesmo ano. Então, a senhora Smith é a sua única amiga? Alenham é a única casa na vizinhança onde você será bem-vindo? Que vergonha, Vilogugui, será que precisa esperar por um convite para vir aqui? O rubor dele aumentou, com os olhos fixos no chão, ele apenas respondeu, você é bom demais. A senhora Dashwood olhou para Elinor com surpresa. Elinor sentiu o mesmo espanto. Por alguns momentos, todos ficaram em silêncio. Uma senhora Dashwood foi a primeira a falar. Tenho apenas que acrescentar, meu caro Vilogugui, que no Chalé Barton você será sempre bem-vindo, pois não insisto para que volte imediatamente, porque só você pode julgar o quanto isso seria agradável para a senhora Smith, e nesse ponto não estarei inclinada a questionar seu julgamento, nem a duvidar de sua decisão. Meus compromissos no momento, respondeu Vilogugui, confuso, são de tal natureza, que não me atrevo a me iludir. Ele parou. A senhora Dashwood estava tão atônito que não conseguiu responder, e outro silêncio se seguiu. Foi Vilogugui quem o interrompeu, dizendo com um sorriso fraco, é tolice prolongar isso dessa maneira. Não vou me torturar mais permanecendo entre amigos cuja companhia agora me é impossível desfrutar. Ele então se despediu apressadamente de todos e saiu da sala. Eles o viram entrar em sua carruagem, que em um minuto já estava fora de vista. A senhora Dashwood se sentiu tomado demais pelas emoções para falar e imediatamente saiu do salão, buscando a solidão para lidar com a preocupação e o alarme que essa partida repentina provocaria. A inquietação de Elinor era, no mínimo, igual à de sua mãe. Ela refletiu sobre o que acabaria de acontecer com ansiedade e desconfiança. O comportamento de Vilogugui ao se despedir delas, sua evidente inquietação,
o esforço solicitado para aparentar alegria e, acima de tudo, sua relutância em aceitar o convite de sua mãe, uma hesitação tão incomum para um amante, tão correspondente ao que ele normalmente era, a deixou profundamente perturbada. Ora temia que nunca teve sorte uma intenção séria da parte dele, ora imaginava que algum desentendimento infeliz tivesse ocorrido entre ele e sua irmã. A angústia com que Mariane havia deixado a sala era algo que um sério desentendimento poderia justificar de forma mais plausível, embora, considerando o amor que Mariane nutria por ele, um desentendimento parecesse quase impossível. Mas, quais seriam os detalhes de sua separação? A aflição de sua irmã era inquestionável, e Elinor comentou com a mais terna compaixão daquela tristeza violenta, que Mariane provavelmente não apenas se permitiu como um rompimento, mas que talvez estivesse alimentando e incentivando como se fosse seu dever. Em cerca de meia hora, sua mãe retornou e, embora seus olhos estivessem vermelhos, sua expressão não parecia desanimada. Nosso querido Willoughby já está a alguns quilômetros de Barton, Elinor, disse ela, enquanto se sentou para trabalhar, e com que coração pesado ele viaja. É tudo muito estranho. Ir embora tão de repente. Parece coisa de um momento. E ontem à noite ele estava conosco tão feliz, tão animado, tão afetuoso. E agora, após apenas 10 minutos de aviso, partiu, e sem intenção de voltar. Algo mais do que ele nos revelou deve ter acontecido. Ele não falou, nem se comportou como ele mesmo. Demonstraria tanta relutância em aceitar seu convite para voltar aqui? Pensei sobre tudo isso, garanto, e posso explicar perfeitamente cada coisa que a princípio me parece estranho, assim como a você. Consegue mesmo? Sim. Eu mesma esclareci tudo de forma mais que garantida, mas você, Elinor, que gosta de duvidar sempre que pode, eu sei que isso não vai te convencer, mas você não conseguirá me fazer desistir da minha convicção. Estou convencida de que a senhora Smith desconfia do interesse dele por Mariane, desaprova-o, talvez porque tenha outros planos para ele, e, por isso, está ansiosa para afastá-lo, e que o negócio para o que ela o invejoso é apenas uma desculpa inventada para dispensá-lo. Isso é o que acreditou que aconteceu. Além disso, ele sabe que ela desaprova a ligação, então ele não se atreve, no momento, a confessar seu noivo com Mariane, e se sente obrigado, devido à sua situação de dependência, a ceder aos esquemas dela e se ausentar de Devonshire por um tempo. Você me dirá, eu sei, que isso pode ou não ter acontecido, mas não ouvirei nenhuma objeção, a menos que você me apresente outro entendimento do caso tão esmagador quanto este. Agora, Elinor, o que tem a dizer? Nada, pois você antecipou minha resposta. Então você me quis aqui que isso poderia ou não ter acontecido. Oh, Elinor, como são incompreensíveis os seus sentimentos. Você prefere aceitar o mal como certo do que o bem. Prefere buscar sofrimento para Mariane e culpa para o pobre Willoughby, em vez de encontrar uma justificativa para ele. Você está decidido a considerá-lo perigoso, só porque ele se despediu de nós com menos afeição do que o habitual e nenhuma consideração será feita para uma possível distração, ou para o ânimo abatido por uma recente decepção? Nenhuma probabilidade será aceita, apenas porque não é uma certeza. Nada é devido ao homem que todos nós temos tantos motivos para amar, e nenhum no mundo para desconfiar. Secretos por um tempo? E, afinal, de que exatamente você é a suspeita? Eu mesmo mal consigo dizer. Mas suspeitar de algo alarmante é a consequência de uma mudança como a que acabamos de testemunhar. No entanto, a grande verdade que você acabou de argumentar sobre as concessões que devemos fazer a ele, e é meu desejo seja justo em meu julgamento sobre todos. Willoughby pode, sem dúvida, ter razões muito suficientes para sua conduta, e eu espero que tenha sido mais parecido com Willoughby admitir isso de uma vez. Ainda assim, não posso deixar de me surpreender por ele o estar praticando. Não o culpe, no entanto, por se desviar de seu caráter, quando a situação exige. Mas você realmente admite a justiça do que eu disse em sua defesa? Estou feliz, e ele está absolvido. Não perfeitamente. Pode ser protegido esconder o noivo deles, se eles estiverem noivos, de Mr. Smith, e, se for esse o caso, deve ser altamente conveniente para Willoughby permanecer um pouco tempo em Devonshire no momento. Mas isso não é uma desculpa para eles esconderem isso de nós.
esconder isso de nós. Minha querida filha, você está acusando Willoughby e Marianne de ocultação? Isso é realmente estranho, considerando que seus olhos os têm repreendido todos os dias por falta de cautela. Não preciso de provas do afeto deles, disse Elinor, mas do noivo, sim. Estou perfeitamente convencida de ambos. No entanto, nenhum deles informa uma única palavra sobre o assunto para você. Não preciso de palavras onde as ações falaram tão claramente. O comportamento dele com Marianne conosco, pelo menos nas últimas 2 semanas, não deixou evidente que ele a ama e a considera como sua futura esposa? E que sente por nós o apego de um parente próximo. Não entendemos perfeitamente uns aos outros? Meu consentimento não foi pedido diariamente pelos olhares, pelas maneiras, pela atenção e respeito pelo afetuoso dele? Como suportar que Willoughby explicou como deveria ser o amor de sua irmã, a deixaria, talvez por meses, sem a declaração de sua afeição? Que eles se separariam sem uma troca mútua de confiança? Eu confesso, respondeu Elinor, que todas as situações, exceto uma, favorecem o noivo deles, mas essa única circunstância é o total silêncio de ambos sobre o assunto, e para mim isso quase anula todas as outras. Que coisa mais estranha! Você deve pensar muito mal de Willoughby, se, depois de tudo que aconteceu tão abertamente entre eles, ainda pode duvidar da natureza do relacionamento deles. Será que ele esteve fingindo esse tempo todo no comportamento com sua irmã? Você acredita que ele é realmente indiferente a ela? Não, eu não posso pensar isso. Ele deve amá-la e certamente a ama, disso eu tenho certeza. Mas que tipo estranho de ternura é esse, se ele consegue deixá-la com tanta indiferença, com tão pouco cuidado com o futuro, como você está atribuindo a ele? Você deve se lembrar, minha querida mãe, que nunca considerei esse assunto como algo certo. Confesso que tenho minhas dúvidas, mas elas estão mais fracas do que antes e podem desaparecer completamente em breve. Se descobrirmos que eles estão trocando correspondências, todos os meus temores desaparecem. Que grande concessão, de fato. Se você os visse no altar, ainda assim suporia que estão prestes a se casar. Que garota ingrata. Mas eu não preciso de tal prova. Nada, em minha opinião, jamais aconteceu para decisões fundamentadas, nenhuma tentativa de segredo foi feita, tudo tem sido uniformemente aberto e sem reservas. Você não pode duvidar dos desejos de sua irmã. Portanto, deve ser Willoughby quem você suspeita. Inconsistência da parte dele que poderia criar alarme? Ele poderia ser enganado? Espero que não, acredito que não, exclamou Elinor. Eu amo Willoughby, amo-o sinceramente, e a suspeita sobre sua integridade não pode ser mais dolorosa para você do que é para mim. Foi algo involuntário, e eu não vou alimentá-la. Fiquei surpreso, confesso, com a mudança em seus modos esta manhã. Ele não falou como de costume e não retribuiu sua gentileza com cordialidade, mas tudo isso pode ser explicado por uma situação de seus negócios como a que você supôs. Lô em grande aflição, se sentiu-se obrigado, por receber de ofender a Sra. Smith, a resistir à tentativa de voltar aqui em breve, ao mesmo tempo ciente de que, ao recusar seu convite e dizer que iria embora por algum tempo, pareceria estar irritado de maneira ingrata ou suspeita em relação à nossa família, ele pode muito bem ter ficado embaraçado e perturbado. Nesse caso, uma confissão simples e aberta de suas dificuldades teria sido mais honrosa, penso eu, assim como mais consistente com seu caráter geral, mas não vou levantar objeções contra a conduta de alguém com base em uma justificativa tão mesquinha quanto uma diferença de opinião em relação a mim, ou um desvio do que eu possa considerar certo e consistente. Você fala muito corretamente. Willoughby certamente não merece ser suspeito. Embora nós não o conheçamos há muito tempo, ele não é um estranho nesta parte do mundo, e quem já falou algo desabonador sobre ele? Se ele estava em uma posição de agir independentemente e se casar imediatamente, poderia ser estranho que ele nos deixasse sem consideração tudo para mim de uma vez, mas este não é o caso que, em alguns aspectos, não teve um começo auspicioso, pois o casamento deles deve estar a uma distância muito incerta, e até mesmo a discrição, na medida em que pode ser mantida, agora pode ser muito aconselhável.
Elas foram interrompidas pela entrada de Margarete, e Elinor então teve liberdade de reflexão sobre as representações de sua mãe, considerando a probabilidade de muitas delas e esperando pela justiça de todos. Não viram Marianne até a hora do jantar, quando ela entrou na sala e ocupou seu lugar à mesa sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e parecia que suas lágrimas estavam contidas com grande dificuldade. Ela evitou os olhares de todos, não conseguiu nem falar, e, após algum tempo, ao sentir sua mãe apertar sua mão silenciosamente com terna compaixão, sua pequena dose de fortaleza se desfez completamente, ela desabou em lágrimas e saiu da sala. Essa violenta opressão de espírito contínua por toda a noite. Ela estava sem qualquer força, porque não tinha nenhum desejo de controlar a si mesma. A mais leve menção a qualquer coisa relacionada a Vilógugi a dominava instantaneamente, e, embora a família estava ansiosamente atenta ao seu conforto, era impossível, ao falar em qualquer coisa, evitar todos os assuntos que seus sentimentos associavam a ele. Capítulo 16. Marianne teria sido considerada extremamente imperdoável se tivesse conseguido dormir na primeira noite após sua separação de Vilógugi. Sentiria vergonha de encarar sua família na manhã seguinte, caso não tivesse se levantado mais exausta do que quando se deitou. Mas os sentimentos que tornaram essa compostura vergonhosa a deixaram livre do risco de experimentá-la. Ela ficou acordada a noite inteira e chorou durante a maior parte do tempo. Levantou-se com dor de cabeça, incapaz de conversar e sem vontade de comer, causando preocupação constante à mãe e às irmãs, e desencorajando qualquer tentativa de consolo por parte delas. Sua sensibilidade foi intensa o suficiente. Depois do café da manhã, saiu sozinho para caminhar e vagou pelo vilarejo de Alenhon, entregando-se às lembranças dos momentos felizes do passado e chorando sobre as adversidades do presente durante a maior parte da manhã. A noite transcorria na mesma indulgência de sentimentos. Marianne tocava repetidamente todas as músicas favoritas que costumava tocar para Vilógugi, cada melodia em que suas vozes mais frequentemente se uniam, e ficava sentada ao instrumento, fitando cada linha de música que ele havia escrito para ela, até que seu coração se tornasse tão pesado que nenhuma tristeza adicional pudesse ser alcançada. Esse cultivo de sua dor era aplicado diariamente. Passava horas no piano, alternando entre cantar e chorar, sua voz frequentemente interrompida pelas lágrimas. Nos livros, assim como na música, ela buscava a miséria que o contraste entre o passado e o presente certamente trazia. Não lia nada além do que eles costumavam ler juntos. Tamanha intensidade de aflição, no entanto, não poderia ser sustentada para sempre e em poucos dias, transformou-se em uma melancolia mais calma. Ainda assim, os hábitos a que ela recita diariamente, suas caminhadas solitárias e meditações silenciosas, ainda produzem manifestações ocasionais de tristeza tão intensas quanto antes. Nenhuma carta de Vilógugi chegou, e Marianne não parecia esperar nenhuma. Sua mãe ficou surpresa, e Elinor novamente começou a ficar inquieta. Contudo, a senhora Dashwood sempre foi encontrado explicado para satisfazer a si mesma, sempre que precisava delas. Veja, Elinor, disse ela, quantas vezes John pega nossas cartas pessoalmente no correio e na entrega. Já concordamos que o sigilo pode ser necessário, e devemos admitir que ele não poderia ser mantido se a correspondência deles passasse pelas mãos de John. Elinor não poderia negar a verdade disso e tentou encontrar nisso um motivo suficiente para o silêncio deles. No entanto, havia um método tão direto, tão simples e, em sua opinião, tão adequado para conhecer o verdadeiro estado das coisas e remover instantaneamente todo o mistério, que ela não pudesse deixar de sugeri-lo à sua mãe. Por que você não pergunta diretamente a Marianne, disse ela, se ela está ou não noiva de Vilógugi? De você, sua mãe, e uma mãe tão bondosa e indulgente, a pergunta não causaria ofensa. Seria o resultado natural de seu carinho por ela. Ela costumava ser completamente aberta, especialmente com você. Eu jamais faria tal pergunta, de jeito nenhum. Supondo que seja possível que eles não sejam noivos, que sofrimento tal questionamento não causaria? De qualquer forma, seria extremamente desleal. Eu nunca mais mereceria sua confiança depois de forçar uma confissão sobre algo que, no momento, está destinado a ser mantido em segredo. Eu conheço o coração de Marianne,
sei que ela me ama profundamente e que não será a última a saber do caso quando as situações tornarem adequada sua revelação. Ninguém, muito menos de uma filha, porque um senso de dever a impediria de negar o que seus desejos poderiam indicar. Elinor ultimamente essa generosidade exagerada, levando em conta a juventude de sua irmã, e insistiu mais no assunto, mas em vão. O bom senso, o cuidado básico e a prudência comum foram todos afogados na delicadeza romântica de Mr. Dashwood. Passaram-se vários dias antes que o nome de Willoughby fosse mencionado diante de Marianne por qualquer membro de sua família. Sir John e Mr. Jennings, é claro, não eram tão delicados, e suas piadas acrescentaram dor a muitas horas já dolorosas. Mas, certa noite, Mr. Dashwood, pegando acidentalmente um volume de Shakespeare, exclamou: "Jamais terminamos Hamlet, Marianne, nosso querido Willoughby foi embora antes que conseguíssemos finalizar. Vamos deixar reservado, para que, quando ele voltar novamente. Mas talvez demore meses até que isso aconteça." "Meses?" exclamou Marianne, com grande surpresa. "Não, nem mesmo muitas semanas." Mr. Dashwood lamentou o que havia aqui, mas isso deu prazer a Elinor, pois produziu uma resposta de Marianne tão expressiva de confiança em Willoughby e de conhecimento de seus interesses. Certa manhã, cerca de uma semana após a partida de Willoughby, Marianne foi persuadida a se juntar às irmãs em sua caminhada habitual, em vez de vagar sozinha como vinha fazendo. Até então, ela evitava cuidadosamente qualquer companhia em seus passeios. Se as irmãs decidiam caminhar pelas colinas, ela imediatamente escapava para os becos. Se elas falavam sobre explorar o vale, Marianne rapidamente subia às encostas e nunca foi encontrada quando as outras partiam. Mas, finalmente, Elinor conseguiu convencê-la, desaprovando severamente essa reclusão contínua. Eles caminharam pela estrada através do vale, em sua maior parte em silêncio, pois a mente de Marianne não podia ser controlada, e Elinor, satisfeita por alcançar ao menos esse pequeno progresso, decidiu não forçar mais naquele momento. Além da entrada do vale, onde o campo, embora ainda rico, era menos selvagem e mais aberto, uma longa extensão de estrada que tinha percorrido ao chegar a Barton se estendia diante delas. Ao alcançar esse ponto, pararam para observar ao redor e examinar a paisagem, que fazia parte da vista distante da casa, de um local que nunca havia realizado em suas caminhadas anteriores. Entre os objetos na cena, eles logo descobriram um animado, era um homem a cavalo cavalgando em direção a eles. Em poucos minutos eles puderam distingui-lo como um cavalheiro, e um momento depois Marianne exclamou arrebatadamente: "É ele, é mesmo, eu sei que é." E estava correndo para encontrá-lo, quando Elinor gritou: "De fato, Marianne, acho que você está enganada. Não é Willoughby. A pessoa não é alta o suficiente para ele, e não tem o seu ar." Ele tem, gritou Marianne, "tenho certeza que sim. Seu ar, seu casaco, seu cavalo. Eu sabia o quão cedo ele viria." Ela caminhou ansiosamente enquanto conversava, e Elinor, para evitar que Marianne chamasse atenção, já que estava quase certa de que não era Willoughby, apertou o passo e manteve-se ao lado dela. Logo estavam a 30 metros do cavalheiro. Marianne olhou novamente, seu coração afundou, e abruptamente virou-se para ir embora, quando as vozes de ambas as irmãs se ergueram para detê-la. Uma terceira voz, quase tão conhecida quanto a de Willoughby, juntou-se a elas, pedindo que ela parasse, e ela virou-se surpresa para ver e dar as boas-vindas a Edward Ferrars. Ele era a única pessoa no mundo que, naquele momento, poderia ser perdoada por não ser Willoughby, o único que poderia arrancar-lhe um sorriso. Mas ela conteve suas lágrimas para sorrir para ele, e na felicidade da irmã, esqueceu por um momento sua própria decepção. Ele desmontou e, entregando o cavalo ao criado, caminhou de volta com elas para Barton, para onde estava indo propositalmente visitá-las. Ele foi recebido por todos com grande cordialidade, especialmente por Marianne, que demonstrou mais calor em sua recepção do que a mesma Elinor. Para Marianne, na verdade, o encontro entre Edward e sua irmã parecia apenas uma continuação daquela frieza inexplicável que ela frequentemente observava em Norland no comportamento mútuo deles. Do lado de Edward, em particular, havia uma ausência de tudo o que um amante deveria demonstrar em tal ocasião. Ele estava confuso,
parecia mal consciente do prazer de vê-las, não aparentava estar nem eufórico nem alegre, disse pouco além do que foi solicitado pelas perguntas, e não distinguiu Elinor com nenhum gesto de afeto. Mariane observava e ouvia com crescente surpresa. Ela começou a sentir quase uma aversão por Edward, e isso terminou, como todos os sentimentos deveriam terminar para ela, levando de volta seus pensamentos para Willoughby, cujos modos formaram um contraste suficientemente marcante com os do irmão eleito. Após um breve silêncio que causou a surpresa inicial e as perguntas do encontro, Mariane disse a Edward se ele vinha diretamente de Londres. Não, ele esteve em Devonshire há 2 semanas. Há 2 semanas, ela repetiu, surpresa por ele estar tanto tempo no mesmo condado que Elinor sem vê-la antes. Ele parecia um pouco desconfortável ao acrescentar que estava hospedado com alguns amigos perto de Plymouth. Você esteve recentemente em Sussex? Perguntou Elinor. Estive em Norland há cerca de 1 mês. E como está o querido Norland? Exclamou Mariane. O querido Norland, disse Elinor, provavelmente é muito parecido com o que sempre fica nesta época do ano. Os bosques e caminhos cobertos por uma camada de folhas secas. Ah! Exclamou Mariane, com que sensação de êxtase eu costumava vê-las cair. Como eu me deleitava, enquanto caminhava, em vê-las sendo lançados em chuvas ao meu redor pelo vento. Que sentimentos elas, a estação, o ar, tudo juntos, me inspirei. Agora, não há ninguém para apreciá-las. Elas são vistas apenas como um incômodo, varridas apressadamente e afastadas da vista tanto quanto possível. Nem todos, disse Elinor, compartilham de sua paixão por folhas mortas. Não os meus sentimentos relatados são compartilhados, raramente compreendidos. Mas às vezes eles são. Enquanto dizia isso, ela mergulhou em uma breve reflexão, mas, despertando-se novamente, disse, agora, Edward, chamando sua atenção para o cenário, aqui está o Vale de Barton. Olhe para ele e tente ficar tranquilo, se puder. Veja aquelas colinas. Já viu algo igual? À esquerda está Barton Park. Entre aquelas florestas e plantações você pode ver o final da casa e ali, naquela colina mais distante, que se eleva com tanta imponência, está o nosso chalé. É um belo lugar, respondeu ele, mas esses vales devem ficar sujos no inverno. Como você pode pensar em sujeira, com tais paisagens diante de você? Porque, respondeu ele, sorrindo, entre as demais paisagens à minha frente, vejo uma estrada muito enlameada. Que estranho, disse Mariane para si mesma enquanto continuava a caminhar. Vocês têm uma atmosfera agradável aqui? Os Middletons são pessoas simpáticas? Perguntou Eduardo. Não, de forma alguma, respondeu Mariane, não pensamos estar em uma situação mais infeliz. Mariane, exclamou sua irmã, como você pode dizer isso? Como pode ser tão injusta? Eles são uma família muito respeitável, Sr. Ferrars, e têm se comportado de maneira muito amigável conosco. Já se esqueceu, Mariane, de quantos dias convidamos a eles? Não, disse Mariane, em voz baixa, nem de quantos momentos dolorosos. Elinor ignorou o comentário e, direcionando sua atenção ao visitante, esforçou-se para manter algo parecido com uma conversa, falando sobre sua residência atual, suas conveniências, e conseguindo arrancar dele perguntas e perguntas ocasionais. A frieza e reserva de Edward a mortificaram profundamente, ela ficou aborrecida e meio irritada, mas decidiu a regular seu comportamento com base no passado e não no presente, evitou qualquer aparência de ressentimento ou descontentamento e o tratou como perdido que ele deveria ser tratado, considerando a ligação com a família. Capítulo 17. A senhora Dashwood ficou surpresa apenas por um momento ao vê-lo, pois, em sua opinião, a vinda dele a Barton era a coisa mais natural do mundo. Sua alegria e expressão de apreço perduraram muito mais do que sua surpresa. Ele recebeu as boas-vindas mais calorosas da parte dela, e timidez, frieza, reserva não resistiram a uma recepção tão acolhedora. Já tinha começado a abandoná-lo antes mesmo de entrar na casa, e foram completamente vencidas pelos modos cativantes da senhora Dashwood. Na verdade, um homem simplesmente poderia estar apaixonado por uma das filhas dela sem que esse sentimento se estendesse a ela própria,
e Elinor teve a satisfação de vê-lo logo se comportar de maneira mais natural. Seus afetos justificados se reanimaram em relação a todos, e seu interesse pelo bem-estar deles voltou a ser justificado. Ele não estava animado, no entanto, elogiou a casa, admirou a paisagem, foi gentil, mas ainda assim não demonstrou entusiasmo. Toda a família conhece, e a senhora Dashwood, atribuindo isso a alguma falta de generosidade da parte da mãe dele, enviou-se à mesa indignada contra todos os pais egoístas. Quais são os planos de sua mãe para você no momento, Edward? Disse ela, quando o jantar terminou e todos se reuniram ao redor do fogo. Você ainda está destinado a ser um grande orador contra a sua vontade? Não. Espero que minha mãe agora esteja convencida de que eu não tenho mais talento do que específico para uma vida pública. Mas como sua fama será estabelecida? Pois famoso você deve ser para satisfazer toda a sua família, e sem orientação para extravagâncias, sem afeto por estranhos, sem profissão e sem confiança, pode ser uma tarefa difícil. Não vou tentar. Não tenho desejo de ser notável, e tenho todas as razões para acreditar que nunca serei. Graças a Deus. Não posso ser solicitado a ter genialidade ou eloquência. Você não tem ambição, isso eu sei bem. Seus desejos são todos moderados. Tão moderados quanto os de qualquer outra pessoa, acredito. Desejo, como todos, ser perfeitamente feliz, mas, como todos, deve ser do meu próprio jeito. Grandeza não me fará feliz. Que estranho que faria, exclamou Marianne. O que riqueza ou grandeza tem a ver com felicidade? A grandeza tem muito pouco, disse Elinor, mas a riqueza tem muito a ver com isso. Elinor, que vergonha, disse Marianne. O dinheiro só pode trazer felicidade onde não há mais nada para oferecê-la. Além de um sustento suficiente, ele não pode proporcionar satisfação real, pelo menos no que diz respeito ao indivíduo. Talvez, disse Elinor, sorrindo, cheguemos ao mesmo ponto. O seu sustento suficiente e a minha riqueza são muito parecidos, imagino, e sem eles, como o mundo está agora, concordaremos que todos os tipos de conforto externo faltarão. Suas ideias são apenas mais nobres do que os meus. Vamos lá. Qual é o seu conceito de sustento suficiente? Cerca de 1.800 a 2.000 libras por ano, não mais do que isso. Elinor riu. 2.000 libras por ano. Uma é a minha riqueza. Eu já imaginava onde isso iria parar. E, no entanto, 2.000 libras por ano é uma renda muito moderada, disse Marianne. Uma família não pode ser bem sustentada com menos do que isso. Tenho certeza de que não sou extravagante em minhas exigências. Um número adequado de criados, uma carruagem, talvez 2, e cavalos de caça não podem ser sustentados com menos. Elinor falou novamente ao ouvir sua irmã descrevendo com tanta precisão as despesas futuras em Combe Magna. Cavalos de caça, repetiu Edward. Mas por que você precisa de cavalos de caça? Nem todo mundo caça. Marianne corou ao responder, mas a maioria das pessoas caça. Eu gostaria, disse Margaret, surgindo com um pensamento inusitado, que alguém nos desse uma grande fortuna para cada uma. Oh, como eu gostaria! Exclamou Marianne, seus olhos brilhando de animação e suas bochechas corando com o prazer de imaginar tamanha felicidade. Somos todos unânimes nesse desejo, suponho, disse Elinor, apesar da insuficiência da riqueza. Oh, meu Deus! Exclamou Margaret. Como eu seria feliz! Fico imaginando o que faria com tanto dinheiro. Marianne olhou para ela como se não tivesse dúvida sobre isso. Eu ficaria em dúvida sobre como gastar uma fortuna tão grande sozinha, disse a senhora Dashwood, se minhas filhas fossem todas ricas sem a minha ajuda. Você deveria começar suas melhorias em casa, sugeriu Elinor, e suas dificuldades logo desaparecerão. Que ordens magníficas partiriam desta família para Londres, disse Edward, em tal situação. Que dia feliz para livreiros, vendedores de música e lojas de gravuras. Você, senhorita Dashwood, daria uma comissão geral para que todas as novas gravuras de foram enviados a você, e quanto a Marianne, conheço a grandeza de sua alma, não teria música suficiente em Londres para contentá-la. E livros, Thomson, Cowper, Scott, ela compraria todas várias vezes,
acredite que compraria todas as cópias para evitar que caíssem em mãos indignadas e teriam todos os livros que a ensinassem a admirar uma velha árvore retorcida. Não seria assim, Mariane, se estou sendo muito atrevido. Antigas discussões. Adoro ser relembrada do passado, Edward, seja ele melancólico ou alegre, recordá-lo, e você nunca me adorará ofenderá falando sobre tempos passados. Está muito certo ao suportar como meu dinheiro seria gasto, pelo menos parte dele, meu dinheiro solto certamente seria usado para melhorar minha coleção de músicas e livros. E o grosso de sua fortuna seria aplicado em anuidades para os autores ou seus herdeiros. Não, Edward, eu teria algo mais a fazer com ele. Talvez, então, você o destina como recompensa à pessoa que escrevesse a defesa mais convincente do seu lema favorito, de que ninguém pode se apaixonar mais de uma vez na vida. Sua opinião sobre esse ponto continua inalterada, presumo? Sem dúvida. Na minha idade, as opiniões são razoavelmente fixas. Não é provável que eu veja ou ouça algo agora que as mude. Mariane continua tão firme como sempre. Você vê, disse Elinor, ela não mudou nada. Ela só ficou um pouco mais séria do que era. Ah, Edward, disse Mariane, você não precisa me repreender. Você também não é muito alegre. Por que você pensa isso? Ele respondeu, com um suspiro. Mas a alegria nunca foi uma parte do meu caráter. Não acho que seja uma parte do caráter de Mariane, disse Elinor, eu certamente a chamaria de uma garota animada. Ela é muito séria, muito liberada em tudo o que faz, às vezes fala bastante e sempre com muita animação, mas recentemente é realmente alegre. Acredito que você está certo, ele respondeu, e ainda assim, sempre a considerei uma garota animada. Eu frequentemente me pego cometendo esse tipo de erro, disse Elinor, uma total má interpretação de caráter em algum aspecto, imaginando as pessoas muito mais alegres ou sérias, ou engenhosas ou estúpidas do que realmente são, e mal consigo dizer por que ou de onde surgiu o engano. Às vezes, somos guiados pelo que elas dizem de si mesmas, e muito frequentemente pelo que outras pessoas dizem delas, sem nos dar tempo para deliberar e julgar. Mas eu pensei que era correto, Elinor, disse Mariane, ser guiada pela opinião de outras pessoas. Achei que nossos julgamentos nos foram dados apenas para serem subordinados aos vizinhos. Este sempre foi o seu lema, tenho certeza. Não, Mariane, nunca. Minha doutrina nunca visou a subjugação do entendimento. Tudo o que já tentou influência foi o comportamento. Você não deve confundir meu significado. Sou culpada, confesso, de muitas vezes ter desejado que você tratasse nossos conhecidos em geral com mais atenção, mas quando eu aconselhei a aceitar os sentimentos deles ou a se conformar ao julgamento deles em assuntos sérios, você não conseguiu convencer sua irmã a aderir ao seu plano de civilidade geral, disse Edward a Elinor. Você não obteve progresso? Muito pelo contrário, respondeu Elinor, olhando expressivamente para Mariane. Meu julgamento, respondeu ele, está todo ao seu lado nessa questão, mas temo que minha prática é muito mais do lado de sua irmã. Nunca desejo ofender, mas sou tão tola e timidamente retraído que muitas vezes pareço negligente, quando na verdade sou apenas contida pela minha falta natural de jeito. Muitas vezes pensei que devo ter sido destinado pela natureza a gostar de companhias simples, pois fico tão pouco à vontade entre estranhos de alta posição. Mariane não tem timidez para desculpar qualquer falta de atenção dela, disse Elinor. Ela conhece seu próprio valor, bem demais para ter falsa vergonha, respondeu Edward. A timidez é apenas o efeito de um senso de inferioridade de alguma forma. Se eu pudesse me convencer de que meus modos eram perfeitamente simples e graciosos, eu não seria tímido. Mas você ainda seria reservado, disse Mariane, e isso é pior. Edward sobressaltou-se. Reservado. Eu sou reservado, Mariane? Sim, muito. Não entendo você, ele respondeu, concordando. Reservado. Como, de que maneira? O que devo lhe contar? O que você pode suportar? Elinor ficou surpresa com a emoção de Edward, mas, tentando encerrar o assunto com leveza, disse a ele. Você não conhece minha irmã bem o suficiente para entender o que ela quer dizer?
Não sabe que ela chama de reservada qualquer um que não fale tão rápido, nem admire as coisas com o mesmo entusiasmo arrebatado que ela? Edward não respondeu. Sua seriedade e preocupação retornaram em sua plenitude, e ele ficou sentado por algum tempo, em silêncio e abatido.